Fala, minha gente, começando mais um PandaCast, PandaCast 39 vezes que eu sento para aprender e trazer aprendizado para quem está aí do outro lado também. Lembrando para quem está chegando agora, que veio por esse convidado mais que especial, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar para a galera. É fácil, ó, você está assistindo aí, desce um pouquinho e vai lá no inscrever-se, se inscreve e ajuda a gente, é de graça, você não está pagando nada. Na verdade, você se inscrever, você está pagando pelo conhecimento que você está recebendo. A gente só traz gente de know-how daqui do nosso estado, principalmente de Belém, que é onde eu moro. Mas, enfim, a ideia é sempre fortalecer o empreendedorismo e os negócios dentro de Belém. Beleza? Hoje o convidado é um administrador que eu admiro muito. Ele que também é especialista em poker. E hoje é o gestor do Amazônia na Cuia. O idealizador de toda a Amazônia na Cuia, Rafael, tá aqui com a gente. E aí, meu irmão? Pô, obrigado pela sua participação total aqui. Eu que agradeço, Felipe. Prazer estar aqui contigo, compartilhando experiências, né? E vamos lá, vamos para cima, que eu vou contar um pouquinho aí da minha trajetória, né? Meus 33 anos de idade, mas que ainda tem muito chão aí pela frente. Tem, tá só começando. Tá novo demais, mano. Pô, o Rafael que é bonito, hein, Portal? O cara chega, né? Olho. Fala manso, olho castanho assim. Sei não, hein? Mas antes eu vou falar aqui para vocês da Ação Brasil, que é a patrocinadora desse podcast. A Ação Brasil que já ajuda mais de 30 mil famílias aí. Não, eu falei errado. Vou cortar só essa parte daí mesmo. A Ação Brasil que já ajuda mais de 3 mil famílias e empresas a administrarem aí o seu dinheiro, o seu negócio e tudo mais. Isso é fundamental. Aqui no link você entra em contato direto com o Lucas, que vai te dar uma assessoria sobre investimento rápido e com certeza vai estar te convidando para ir lá na Ação Brasil, escritório da XP Investimentos, beleza? Mas vamos lá que agora eu quero aprender muita coisa, a trajetória desse cara é absurda. Avá, me diz aí, tu é de Belém mesmo? Sou de Belém, né? Nascido e criado. Nascido e criado aqui em Belém, né? Minha família também é do interior, lá de Breves, não sei se tu conhece. Conheço, né? Pô, Breves é bom, hein? Família... Né, a gente tem negócios até hoje lá, né? Supermercado Barros, tem a Paragás. Então, começou com meu avô, né? Acredito que esse sangue do empreendedorismo foi através dele. Já é um viés da tua família, um viés né? da minha família. O meu avô, meu tio hoje assumiu os negócios da família. Né? E eu sempre acompanhei, sempre viajei ali nas férias para estar ali no supermercado acompanhando, e sempre coloquei na minha cabeça que eu nunca iria trabalhar para alguém e sempre teria meu negócio. E até então, nos meus 33 anos, realmente não julgando, obviamente, mas era algo que eu queria, sempre ter meu próprio negócio. Né? E eu já empreendo desde os 21 anos de idade, até considero que hoje... É tarde um pouco. O conselho que eu daria é começa com 14, 15, a gente 16, pensa nisso, né? Eu penso vai trabalha de graça eu mesmo. Penso, se eu tivesse somente há 20 anos atrás... Ganha experiência, né? Porque, enfim, se tu começa com essa idade, com 20 anos, tu já tem uma maturidade, tu já conversa com a pessoa, parece que ela já tem mais de 30 anos, então você já está um pouco além, já está um pouco avançado. Né? Isso é muito também da criação, né? Tem alguns pais que seguram um pouco os filhos, deixam muito em casa... Não quer muito que vá trabalhar, tem que trabalhar só depois que sair da faculdade, ainda tem isso, né? Ou então quando você realmente sair ali do colégio, sair do convênio, né? Como foi o teu período ali de escola e faculdade? Pois é, meu período de escola e faculdade foi... Eu nunca fui um aluno exemplar, né? Como eu cheguei a te falar ainda agora, né? Eu também não. Eu era média 6,5, 7 ali. Eu, inclusive... Quando eu tirava um 8, já era pra mim o 10. Eu, inclusive, cheguei a reprovar a primeira série, pra teres ideia. Eu repeti a quarta. Pois é, o negócio tá bom aqui pra gente. E, enfim, né? Eu nunca fui aquele aluno para tirar nota muito alta e tudo mais. Eu sempre passava ali um pouquinho arrastado, né? Mas lá na frente, inclusive faculdade também... Mas eu tenho... Enfim, se eu tivesse como... Por isso que eu falo, acredito que eu demorei um pouco mais para ter a certa mentalidade que eu tenho hoje. E se eu tivesse antes essa mentalidade, não quer dizer que eu não levava a sério. Mas
também não levava tanto a sério assim o colégio e a faculdade, mas vamos botar o colégio assim, até um pouco mais na brincadeira. Então, se eu tivesse mais essa maturidade, eu teria levado mais a sério. Mas eu tenho uma teoria sobre isso aí. Do aluno que a média ali 6,5, 7, que o cara que estudava só vai passar. Ele é o cara do relacionamento, meu irmão. Sim. Porque é o seguinte, é o cara que na casa dele ele não curtia estudar, que era o meu caso. Mas em compensação, todo mundo gostava de mim porque eu me relacionava bem. Tipo, para fazer trabalho, alguma coisa assim, eu nunca era o melhor, mas, pô, tinha que apresentar, eu era o cara que tava lá na frente. Tipo, prova que eu não estudei. Todo mundo ia dar cola porque eu era o cara gente boa e tudo mais, resenha, não sei o quê. Sim. Então, tu acaba aprendendo também essas... Porque é pra vida. O que a gente aprende na escola, nem tudo é pra vida. Agora, aprender a se relacionar com as pessoas é pra vida. Eu tenho essa teoria aí. Não sei se tu era assim, porque eu era da algazarra, né? Eu era o cara do barulho, de batucar na escola. Acaba que coincide um pouco, né? Porque eu também, né, sempre fui do futebol, na verdade, né? Ainda tem a história que com 17 anos eu fui lá pro Rio de Janeiro para jogar no Vasco. Então eu era realmente ali do fundão. Eu só queria jogar futebol. Inclusive até meus 19 anos, vamos botar 18, 19, o meu sonho realmente era ser jogador de futebol. E eu ainda tinha na cabeça, né? Como a gente sabe que jogador de futebol, né? A criançada, a molecada, muitos não tem aquele estudo, né? Você não fica muito focado nos estudos. Né? Hoje eu acredito que mudou mais, só que naquele tempo eu ainda tinha essa mentalidade. Eu vou ser jogador de futebol, eu não preciso estudar, entendeu? Coisa que era ridículo até. Então eu realmente passei por essas etapas e para mim foi também muito importante para eu conseguir avaliar lá na frente e para mudar a minha mentalidade, tomada de decisões. E alguns livros também me ajudaram em relação a isso. O Amazônia na Cuia foi o teu primeiro negócio? Não. Como eu falei, comecei com 21 anos, com uma arena de futebol, né? O meu avô tem até hoje, ele é falecido, tem 2 anos e meio, um galpão lá no Antônio Barreto, né? E eu queria muito fazer alguma coisa, eu estava na faculdade, queria já empreender, né? Ter meu próprio negócio. E na época tinha uma empresa que tinha alugado o galpão do meu avô, que ficou devendo, e ele não queria mais de jeito nenhum botar para alugar ou enfim, ceder, ele queria vender. E aí eu falei, quero fazer alguma coisa ali, eu quero botar um estacionamento, eu quero botar um centro de distribuição de água, eu quero botar uma arena, eu queria fazer alguma coisa. Tanto que, na verdade, quando eu peguei, a gente fez um centro de distribuição de água com meu padrasto, que era até armazém da água, né? A gente vendia ali garrafão de 20 litros, água de 300 ml, né? E a gente ficou alguns meses lá e eu vi que estava estagnado, que ali o faturamento não ia melhorar muito mais do que aquilo ali, eu não estava gostando do que eu estava fazendo. E aí volto para a parte do futebol, né? E aí eu queria botar muito uma arena, né? Uma arena society que existe até hoje, que o nome é Arena Barros, ali na Antônio Barreto, né? Passando um pouco a 3 de maio. Né? E aí fui atrás, aí que começa a história, né? E aí eu já começo ali fazendo um benchmark, porque eu visitava as arenas, né, de futebol, eu vi o que elas estavam fazendo, o que eu podia fazer de diferente, né? E aí fui atrás dos fornecedores e abri a Arena Bar junto com meu irmão, junto com meu padrasto e com a minha mãe, né? Eu fiquei ali por 2 anos com eles. E a mesma história, né? Eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. E também tinha a questão que eu tinha como o sócio ali, entre aspas, o meu irmão, o meu padrasto e a minha mãe. E eu queria também um negócio ali que fosse meu e que pessoas que tivessem a mesma mentalidade que a minha, né? E aí foi também aí que eu comecei a jogar poker. Na verdade, eu já jogava recreativo. E eu comecei a jogar poker e eu vi que o poker estava financeiramente sendo melhor para mim, dando mais recursos. E foi aí que eu deixei a arena de lado e fiquei jogando poker profissionalmente. Ganhava grana jogando poker. Ganhava grana. Mas presencialmente ou online? Presencialmente e online, né? Eu cheguei a ser patrocinado pelo Vegas ali que tinha na Boa Ventura. Não sei se tu sabes onde era. Eu viajei o Brasil todo jogando poker profissionalmente, jogando Omaha, jogando Texas Hold'em, né? E que me ajudou muito, porque, enfim, leitura de pessoas, isso no poker é fundamental, né? Que a gente não tá vendo a carta
Então você tem que sentir as pessoas, porque elas vão falar alguma coisa, né? Ou a parte corporal, que é o que fala até mais, né? Vai dizer alguma coisa. Isso também, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, me ajudou bastante. Né? Então, é um risco também, um pouco é risco, né? É um risco, né? Tem suas incertezas. Então me ajudou muito, ganhei bastante dinheiro, assim como também perdi, né? Como você falou, tem um risco. Então você fica meio que numa instabilidade. Apesar que você pode ganhar mais do que perder, só que aí tu tem teus custos, né? E aí você fica numa incerteza. Porque eu não vou ter aquele valor ali para eu me bancar daqui a tanto tempo, se tu perderes, por exemplo, entendeu? E foi aí... Tu acha que é a adrenalina do jogo? Porque tem muita adrenalina. Eu não sei jogar poker, mas eu acho top, assim. É nesse momento, na verdade, que você também pode sentir a pessoa, entendeu? Porque você tá numa mão muito alta, por exemplo, já me envolvi em mão de 100 mil reais. E no caso, uma mão de 100 mil reais, 5 minutos. Não é um jogo todo, entendeu? E que na hora você... Como assim, uma mão, o cara deu a carta, é aquela ali. O jogo começou, né? O Texas Hold'em, que você dá as cartas ali, duas cartas. No caso era o Marra, 4 cartas para cada. Aí vem um flop, que são as 3 cartas que entram, depois o turn, o river e acaba o jogo. Então nisso daí, dependendo, são 5, 10 minutos de tempo. Né? E aí você, da feita que antes de bater o flop, você já tem que fazer uma aposta. Eu tenho um jogo tal, eu vou fazer uma aposta aqui, eu quero ver quem entra. Aí entra as pessoas que estão com jogo bom, né, e tudo mais. Aí depois bate o flop, que são as 3 cartas. Aí nessas 3 cartas, você tem que ter mais uma ação. E aí, vou apostar 5 mil reais aqui. Aí tu não tem uma mão que tá muito boa de acordo com o que bateu, ou tu pode blefar também, mas eu vou largar. Aí o fulano vai e paga. Aí tem o turn, uma outra aposta. Até o river, entendeu? E até o river foi uma aposta de 90 mil reais. Isso aí ficou... gravado para mim, porque eu também tava, como era um jogo que eu passava 4 dias jogando, né, eu viajava passar 4 dias jogando, eu tava numa sequência que eu tava perdendo, né, tava perdendo 120 mil, e esses 90 mil, eu praticamente recuperava ali, né, então, imagina, aí quando bateu a última carta, que era, se eu pagasse, ia acumular 90 mil reais, né, eu tava com um jogo muito bom, que bateu o que eu queria, né? Aí eu paguei e ganhei, meio que eu empatei, né? Então, pro cara que ele sabe que ele não tava com um jogo tão bom, que tinha jogos melhores, ele tava muito nervoso, entendeu? Apesar que, enfim, tem muitos ali que tem muita grana, etc. Mas, pô, tu tá perdendo ali uma grana também alta, né? E aí, nesse momento é que a gente consegue sentir as pessoas. Isso me ajudou muito hoje. Eu que faço entrevistas, por exemplo, no restaurante, né? Mas pegando o gancho, e aí vendo essas incertezas, eu abri uma barbearia. Eu fui de uma arena de futebol para jogador de pôquer. Depois eu abri uma barbearia, né? Segmento totalmente diferente. E eu até falo, nesses segmentos, eu estava buscando assim, um que dava dinheiro. Sim, entendi. Né? Coisa que daqui a pouco eu vou falar, eu acho extremamente errado isso. Você buscar o negócio por conta do dinheiro, né? E eu fiz uma barbearia que o nome era Kingdom, ficava ali na Domingos Marreiros, na mesma rua da barbearia do Amazônia na Cuia, ali próximo do Sansei, na frente do Hope Pig, quase. Sei qual é. Do lado esquerdo, né? Fizemos um negócio bem legal, inclusive tinha mesa de pôquer. Muitas vezes a gente fazia um jogo ali que ficava numa madrugada, que era uma outra fonte de renda. E a mesma coisa eu falo. Eu posso dizer assim também que desisti, vamos dizer assim, porque eu fazia vários negócios e não ficava focado só em um negócio, entendeu? Quando eu tava com a arena, com a barbearia, eu ainda tava jogando poker, porque eu tinha mesa de poker lá, eu ainda chamava o pessoal para jogar, né? E junto com isso, eu também fazia marketing de relacionamento, né? Como Rinode, que eu cheguei a falar para ti. Eu nunca fiz Rinode, mas pegando o exemplo do que é o marketing de relacionamento. E eu fazia 3 coisas ao mesmo tempo, 4 coisas ao mesmo tempo, e eu não focava 100%. Eu estava me doando 30% para cada um dos meus negócios, né? A barbearia foi bem, deu um valor financeiro lá, ok, só que a mesma coisa, não estava feliz. Não tinha meu propósito. Vendi a barbearia. E nesse momento que eu vendi a barbearia, eu fiquei sem fazer nada. E a pior coisa que tem é uma pessoa que fica parada sem fazer nada.
até falo hoje de senhores, né, que você aposenta financeiramente, mas de trabalho você não deve aposentar, porque senão tu vai adoecer. Com certeza. E vai antecipar aí para, felizmente, ter um falecimento, né? Porque a gente precisa trabalhar, né? Então, esse momento na barbearia foi também muito importante para mim, né? Até que eu peguei esse valor e encontrei um conhecido na época que me ofereceu uma proposta de um negócio fácil. Muito fácil para ganhar dinheiro. E aí eu acreditei, dei um all-in, apostei todas as minhas fichas. Tudo que eu tinha vendido, eu vendi a barbearia por R$100 mil, a minha parte na barbearia, né? E aí eu peguei praticamente todo o dinheiro que eu tinha e apostei nesse negócio, que era algo relacionado a jogo, só que não era poker, e era muito fácil, e simplesmente o cara sumiu também e eu perdi tudo que eu tinha. Caraca. Financeiramente. Né? E aí outra coisa que eu falo, foi nesse momento também que eu entendi muito sobre autorresponsabilidade. Ele me ofereceu e eu quis. Se ele bota uma arma na minha cabeça, é uma coisa. Mas eu poderia ter tido a opção de falar assim, eu não quero. Né? E eu assumi a responsabilidade. Isso que é importante para que você, mentalmente, você não caia. Né? E foi um período delicado que realmente, imagina, eu perdi tudo mesmo financeiramente. Né? Eu tive Já estava casado? Era casado na época, né? Aí terminou também meu casamento, né? De N fatores, junto também, né? Com esse final aí da parte financeira também, que foi também bem delicado, né? E eu voltei para casa dos meus pais e recomecei a minha vida. Então, qual era a arma que eu tinha? Qual era a carta que eu tinha na manga, né? Era voltar para o meu primeiro negócio com 21 anos. Voltar para a arena de futebol. E lá eu coloquei uma escolinha, eu coloquei crossfit, isso aí acho que eu não cheguei a comentar contigo. Crossfit com futebol e academia. Eu cheguei a fazer lá, cheguei a ter 25 alunos. Pagavam um pouquinho mais de R$100 na mensalidade, né? E aí, novamente, com as minhas agonias, eu tava com escolinha, tava fazendo crossfit. Aí eu olho lá pra frente da arena e eu sempre amei cozinhar, sempre amei empreender. Pô, o cara bonito desse jeito, hein, Portal? O cara joga poker, ainda cozinha, meu irmão. Aí lascou-se. Não tem... Uma terapia. Nem o Wilbert, eu achei melhor que o Wilbert, que esse daqui não é paraense, tá? Sim, desculpa, resenha. Tem que ter. E aí, lá na frente da arena tem um espaçozinho, assim, de 5 metros quadrados, que eu falei, ali dá para levantar uma cozinha. Né? Depois de 2 dias, estava com o pedreiro, levantando ali tijolo, né? E fazendo o que seria a primeira cozinha do restaurante com 5 metros quadrados, né? E foi aí que surgiu o Amazônia na Cuia. Ah, o Amazônia na Cuia primeiro surgiu lá. Surgiu lá, numa arena de futebol com 5 metros quadrados, né? No que eu tinha para fazer. E quando eu estava com o restaurante, ainda estava com crossfit, né? Só que aí eu encontrei meu propósito, eu encontrei minha missão, né? Primeiro que eu amo cozinhar, segundo eu amo empreender. A minha avó foi minha inspiração para ter as receitas e ter a certeza que eu teria uma comida maravilhosa para chamar esses clientes, né? E aí, voltado com isso, a importância que a gente tem, né, no cultural no nosso estado, gastronômico, de proporcionar e correr atrás dessa missão e proporcionar essa experiência para os nossos clientes, levantando a bandeira do Pará, mostrando cultura e gastronomia. Então, eu encontrei o melhor negócio para que eu não ficasse pulando de galho em galho. Tanto que até então, tem 4 anos e meio, isso não acontecia antes, eu só tenho uma Amazônia na Cuia, eu não quero outro negócio, entendeu? Eu tenho muito o que crescer ainda com o restaurante. Legal. Porque eu encontrei a minha missão, né? E eu entendi muito claro a missão, a visão, a cultura, né? Os valores, tudo isso que eu passo para meus colaboradores. Né? Então, pegando ali um pouquinho, já contando mais da história, lá na arena, não era um local bonito. Né? Eu sempre, o meu principal objetivo, o meu foco com a Amazônia na Cuia é proporcionar experiência. Mas tu já servia na Cuia as coisas lá? Já servia na Cuia, né? E eu, como eu falo, eu sempre comento muito sobre o benchmark,
Porque as pessoas confundem muito com copiar, né? E eu vou totalmente contra isso. Eu quero saber o que as pessoas estão fazendo e o que eu vou fazer de diferente do que elas estão fazendo. Perfeito. Então, se elas servem no prato, eu vou servir numa cuia. Se elas não têm a opção de comida pequena, eu vou botar comida pequena. Se elas não têm menu degustação, eu vou colocar menu degustação. Se elas não têm um ambiente X, eu vou colocar um ambiente X. Então, para eu me destacar e me tornar referência, eu preciso fazer algo que ninguém viu antes. Como foi que tu briefou isso aí, cara? Como é que tu faz? Tu anota ou fica na tua cabeça, tu fica mentalizando? Como é que funciona? Pois é, eu fico realmente mentalizando, né? Eu até brinco às vezes que eu fico viajando, né? Uhum. Que eu paro ali um pouco, né? Por exemplo, agora o restaurante está em expansão e eu fico pensando como é que eu vou proporcionar essa experiência. Ontem, inclusive, a gente fez a cúpula da Amazônia. Eu juntei uma pessoa que tem 30 anos de experiência no turismo, uma artesã que tem também mais de 20 anos de experiência e um historiador da Amazônia, junto com as arquitetas, junto com o meu pessoal de marketing, para a gente jogar todas as informações aqui em pauta para proporcionar essa experiência para os clientes quando abrir o novo, né? Porque eu entendi que não era só uma comida, e eu entendi isso desde o início, né? Que tinha muita coisa por trás disso, né? Junto com, por exemplo, com a história da minha avó, com esse amor que a gente vai passar para a comida, né? Que você foi lá no restaurante, você conseguiu sentir isso. Eu posso falar a minha experiência? Pode falar. Fui lá, né? A gente queria almoçar, Luane e eu. Aí ela falou assim, eu nem tava lembrando, tá? Eu falei, pô, bora no Ver o Peso? Bora comer e tal. Tava eu e ela com fome, só que a gente tinha pouco tempo. Ela falou, por que a gente não vai lá no Amazônia na Cuia? Tu não queria conhecer? Aí eu falei, pô, perfeito, eu aproveito. Aí eu te mandei mensagem na hora, pô, tô indo lá e tal, que horas fecha? Aí fui lá, a gente pediu lá, não lembro qual foi o nome. Menu degustação prêmio, né? O prêmio, né? Tal, 6 cuias, que por sinal é muito bem servido, é pequeno, mas é muito bem servido. Serve bem 2 pessoas, a gente, né? Quase morre de tanto comer, que é muita comida. E aí, no final, na sobremesa, um creme de bacuri. Eu lembrei da minha avó, velho. Eu comecei a chorar igual uma criança, mano. Porque a minha avó também é do interior de Barcarena, minha família, a família da minha mãe. E todo aquele cenário de barro, de cuia, tu coloca a cuia pendurada ali ainda, o fruto, né? E os quadros e tal, aquela coisa. Tudo aquilo me remeteu a um momento. Eu comecei a chorar, irmão. Aí a Luane, por que tá chorando? Eu falei, pô, lembrei da minha avó, lembrei de estar indo no interior criança, passando as férias lá. Incrível, nunca tinha acontecido isso comigo. E a gente daqui da região, todo mundo tem algo relacionado assim. Por isso que a gente gosta tanto das coisas regionais, a gente, né? Fala muito hoje do storytelling, né? Que é realmente você contar toda essa história, né? Através de um ambiente, através de uma comida, através do que você está falando, de uma narrativa. Então as pessoas acabam se identificando. Eu faço muito hoje no restaurante isso, né? Falo muito da minha avó, busco essências, né? da minha infância, do que ela me passou. E isso a gente vai comunicando, né? Tanto que você sentiu essa experiência e lembrou da tua avó. Tem várias pessoas, clientes que vão lá e falam assim, caramba, eu lembrei também da minha avó e eu lembrei do quintal da minha casa X que eu morava há tantos anos atrás e tinha uma cueira lá. Por conta do cheiro, né? Toda aquela sensação que passa ali naquele... Então esse sempre foi meu objetivo. Tanto que quando eu comecei lá na arena, pra tu teres ideia, eu botava grama de futebol na calçada. Tu já viste isso em algum lugar? Não. Pois é. Justamente para deixar um ambiente aconchegante para esses clientes. E ficava legal, botava as mesas em cima da grama. Eu chegava ali todos os dias, como é uma cozinha muito pequena, a gente cozinhava na casa da minha avó. E todos os dias eu chegava lá e tinha um toldo, eu pendurava várias plantas lá. Eu colocava as lâmpadas nas cuias. Eu tinha que ter esse trabalho todos os dias de colocar e tirar. Inclusive, até as comidas eu levava no porta-malas do carro pro restaurante, né? Então tinha esse trabalho todos os dias. E também te falo que, diferente dos meus outros negócios, esse foi o primeiro que eu já cheguei a não vender nada. Eu abri para não vender nada.
Eu abri para vender R$100, para vender R$200. Aí você imagina para uma pessoa que, em parte, já teve sucesso, já ganhou dinheiro com arena, já ganhou dinheiro com barbearia, já ganhou dinheiro com poker, e você recomeça a vida, abre um negócio e não ganha nada. Acredito que é aí que muitos negócios terminam, porque a pessoa não acredita de fato, né? E como eu tinha muito claro essa vontade de vencer, como eu falo, junto com uma missão, porque teve essa vontade de vencer. Perfeito. Eu tinha caído, eu chamo isso de raiva boa e medo bom. Isso, o medo e a raiva, eles podem te destruir, assim como eles podem te impulsionar. Verdade. Então eu peguei esse medo e essa raiva e eu me impulsionei. Por exemplo, eu tenho medo que eu não dê certo. Esse é o medo que eu tenho. E eu vou fazer de tudo para que eu prospere, para que as coisas aconteçam, para que as coisas não deem certo. Eu sempre comento também sobre o meu avô, que faleceu 2 anos e meio atrás, que eu tinha medo que ele falecesse, e eu queria me preparar, porque financeiramente, ele que sempre me deu educação, colégio, etc. Entendi. E quando ele não tivesse? E tem muita gente que não se prepara para isso. E você fica a vida toda dependendo de alguém, dependendo de pai, dependendo de tio, dependendo de avô. E quando eles não estão mais, você não consegue seguir. Isso acontece com muitas pessoas. Acontece. Né? E você não tem esse medo bom de te impulsionar para você fazer algo diferente, né? E eu tive esse sentimento, essa raiva, esse medo bom, essa raiva porque eu perdi tudo financeiramente, me envolvi, né, com essa pessoa, e eu falei, cara, isso nunca mais vai acontecer na minha vida, eu vou fazer totalmente diferente. E aí veio muito essa autorresponsabilidade, que eu acho que é uma das coisas, sentimentos e características maiores que um empreendedor deve ter, essa autorresponsabilidade, porque isso está voltado com humildade. Você tem que reconhecer seus erros, você tem que reconhecer que você não é perfeito, que você tem que estar se qualificando o tempo todo. Perfeito. Né? E eu tive esse reconhecimento. Falei, cara, eu preciso me qualificar, eu preciso correr atrás. Porque, a princípio, a autorresponsabilidade que tu tá falando, tu poderia muito bem ficar culpando o cara. Exatamente. Pra sempre. A vida toda. A vida toda ficar culpando o cara. Pô, esse cara... Já pensou se até hoje tu tivesse na justiça, não sei o que, atrapalhando a tua vida, né? Tem gente que não Tem pessoas, inclusive, no próprio relacionamento, né? Namorado ou casamentos, que você fica a vida toda se remoendo por situações que já passaram, né? Que tem muito essa questão que as pessoas, elas vivem muito o passado e o futuro. E elas acabam esquecendo de focar no presente. Porque o que você vai fazer no presente vai refletir no futuro. Né? Você está construindo hoje, você está trabalhando hoje, você está ralando hoje para que você seja próspero no futuro. E as pessoas ficam presas no passado e acabam não focando no presente, que é bem complicado. E eu entendi tudo isso. E eu sou grato, na verdade, com tudo que aconteceu na minha vida. Todas as quedas que eu tive. Acredito que talvez tenham pessoas que não tenham esse sentimento de gratidão pelo que já aconteceu de ruim na sua vida. Só que é dessa forma que a gente acaba aprendendo, né? O ruim é quando acontece alguma coisa de ruim para você e você acaba não aprendendo com esse erro, né? Você tem que aprender o mais rápido possível, porque senão vai acontecer de novo. E vai chegar um momento que talvez você não tenha força mais para levantar. Pô, perfeito, perfeito. Rafa, me diz uma coisa. Tu falaste de todo o envolvimento e tal, mas hoje quantas pessoas trabalham lá no Amazônia na Cuia? São quantas pessoas envolvidas hoje no projeto? Hoje são 32 colaboradores, contando com o entregador. Né? A casa da minha avó também hoje, ela é o estoque do restaurante. Ali na parte da frente eu tenho 3 colaboradores lá. Eu tenho uma colaboradora que ela toma conta só da maniçoba, porque a maniçoba é um dos alimentos que mais dá trabalho ali para se fazer, porque se você não comprar pré-cozida, você vai ter que deixar 7 dias fervendo realmente. Senão você vai ter que deixar 3 dias fervendo, que é no caso da pré-cozida. Então tem uma pessoa que ela cuida só da maniçoba e a minha avó ali fica também fiscalizando, controlando. E eu tenho um pessoal também que cuida só do jambu e outros só de camarão para ficar descascando e cuidando do camarão para mandar lá para o restaurante, né?
Por exemplo, hoje são em média na semana 700 maços de jambu. E eu não posso mandar isso lá para o restaurante para eu ocupar outras pessoas. Então eu preciso de uma pessoa só para fazer isso. Tem todo o cuidado com limpeza, higienização do jambu, né? Que é terra. Então tem que ficar lavando, limpando em água corrente. Precisa de um espaço maior. A gente coloca numa bacia ali gigante, né? Então eu tenho 3 lá. Eu estou com 3 entregadores. Tenho segurança. E mais 26 outros colaboradores realmente ali no restaurante. E né? acaba que eu acho legal para quem tem negócio assim, porque acaba que agora não é mais só tu, né? Não, agora são várias famílias envolvidas no projeto. Né? E até bem legal acompanhar isso, porque eu comecei com uma pessoa. Aí depois eu fui para 2, 3, 5. Tá com quantos anos o Amazônia da Cuia? O Amazônia da Cuia tá com 4 anos e meio. Né? Cara. E eu vou fazer aqui um pequeno resumo, né? Até 1 ano de restaurante, eu estava com 5 colaboradores, faturando algo em torno de 30 mil reais, 1 ano. Veio a pandemia, a gente sabe que em tempos normais a maioria das empresas fecham, não precisa nem de pandemia, né? Eu tive que ir para casa, eu moro hoje no 1º andar, no apartamento, tive que fazer delivery de lá. A cozinheira que estava comigo desistiu, não queria pegar ônibus, etc. Respeitei, obviamente, eu tive que fazer tudo. Então eu também defendo muito essa questão de você saber fazer um pouco de tudo, você não precisa fazer tudo. Então, como eu sei cozinhar, eu tive que cozinhar, eu fazia compras, eu fazia entrega, eu fazia um pouco de tudo, junto com a minha esposa, com a Rafaela. Então a gente descia a escada. Ainda bem, na verdade, que a gente morava no 1º andar, que a gente mora, porque se a gente morasse no 20º, por exemplo, como é que a gente ia... A logística ia ficar mais difícil. A logística ia ficar muito complicado para pegar elevador, né? Então a gente descia correndo para levar para os entregadores. Até o momento que não deu mais para ficar fazendo isso, eu também desloquei meu braço ali, mexendo muito vatapá, panela. Caraca, até engraçado, porque eu treinava crossfit, academia, e eu vou desloco... Eu perdi pro vatapá, cara. É incrível isso. A Rafaela até ri. E aí eu parei por 1 mês. Eu até lembro benzinho, nessa época eu tinha 22 mil seguidores no Instagram. E eu tive que parar por 1 mês. Foi um momento muito, muito complicado, porque é o único recurso que eu tinha. Eu não estava bem ainda financeiramente, ainda estava me recuperando nesse 1 ano, né? E passou nesse 1 mês, eu fiquei também estudando muito sobre autorresponsabilidade. Ao invés de focar em outros assuntos, eu foquei muito na mentalidade. Fiquei estudando, comprei um curso bem barato do Paulo Vieira, né? E aí eu fiquei estudando... Poder da Ação? Voltado ao poder da ação, né? Não era do livro Poder da Ação. Sim. Era muito também autorresponsabilidade, que no Poder da Ação fala sobre isso, né? Ele dá uns tapas na cara do caboclo, né? Tem que levar uns tapas mesmo, tem que acordar. E eu também foi mais um gatilho ali para mim, porque eu tava caindo de novo. Pandemia, tô parado, não tô mais trabalhando. E agora, o que eu faço? E eu lembro benzinho que antes de voltar para a arena, eu fiquei 2 dias trancado no quarto estudando muito sobre autorresponsabilidade. Para quando eu voltasse, eu falasse assim, eu vou voltar e vou fazer toda a diferença, vai ser tudo transformado. Eu tenho medo, lembra que eu tenho medo, eu não quero que eu caia novamente. E quando eu comecei, Felipe, para teres ideia, eu só tinha R$ 1.500 e algumas dívidas. Eu tinha R$ 1.500 no banco, né? E, ou seja, se eu passo mais 1 mês parado, como é que eu não ia ter mais nada? Eu tinha R$ 1.500 no banco para recomeçar, e foi o que eu fiz. Né? Fui na feira, comprei as coisas, comprei os produtos. Alguns eu pedi um pouquinho mais de prazo, porque com 1.500 não dava nem para eu começar, para te ser sincero. E eu voltei só com delivery. Né? Era uma época que a gente ainda não podia abrir para o público. E só com delivery, para tu teres ideia, no meu primeiro mês foi o meu maior faturamento da vida até então. Eu te falei que com 1 ano de negócio eu estava faturando em média 30 mil. E nesse meu primeiro mês, só com delivery, eu faturei R$55 mil. E foi aí que eu falei, cara, é isso. É ir pra cima, é essa mentalidade. Tanto que muita gente me chamou de louco depois, inclusive da família, porque no outro mês, primeiro mês eu faturei 55, no outro mês eu tava alugando ponto.
E lá na Arena, como eu te falei, da minha família não pagava aluguel. Eu estava numa pandemia, iam vir outros lockdowns, iam vir mais 2. E eu estava alugando um ponto. Era loucura mesmo, né? Vamos combinar aqui. Eu tô ali voltando, eu estava com R$1.500, mas eu tô pensando em crescimento, porque eu faturei R$55.000, então eu posso mais, eu quero ir para um ponto maior, porque eu vou vender mais. Eu descobri uma coisa no empreendedorismo sobre loucura, que o louco só é louco até a hora que ele começa a mostrar resultado. Exatamente. Depois todo mundo começa a aplaudir. Né? Depois ele vira gênio, porque não é todo mundo que tem essa coragem, né? E, cara, eu tô aprendendo muito aqui, velho. Porque eu vendo a tua história, né? Vendo a minha, aí a gente fica, caramba, e tal. Se eu tivesse empenhado energia naquele momento ali, naquela coisa certa. Porque é muito fácil a gente reclamar, né? No momento de turbulência. E é por isso que a gente tem que assumir, né? Autorresponsabilidade, estudar a nossa vida, assumir o controle de tudo, porque o controle da tua vida é tua, né? E quando você começa a olhar esse movimento real da vida, que a gente também foi criado para prosperar, então o prosperar é uma coisa natural da vida, né? A gente que complica. Então quando eu vejo alguém que vira essa chave, consegue virar essas chaves rápidas, assim, igual tu me falou, que é o cara tem gente hoje que tem, tipo, R$5.000 na conta e tá desesperada. Pô. Sim. E a pessoa que tá numa pandemia, tá com R$1.500 na conta, com dívida para pagar, e fala, não, eu mesmo vou fazer a parada e... É por isso que junto com a autorresponsabilidade tem que ter autocontrole, né? Autocontrole, pô. Que eu falo muito hoje também de inteligência emocional, que é você lidar com suas emoções. Então... era 1.500 e dívidas, né? Que inclusive depois eu paguei as dívidas que eu tinha, né? Então é uma pressão grande, porque você não tem o suficiente para voltar, que você ainda tem que conversar com alguns fornecedores para eles te darem um prazozinho, e você ainda tem a pressão de quando você começar e para entrar, para você voltar a respirar, você ainda tem um monte de conta para pagar, né? E foi isso que eu fiz. Né? E depois de 2 meses eu estava alugando um ponto que era na Domingos Marreiros, que era um ponto ali também um pouquinho maior do que era a Arena, só davam 5 mesas ali na parte da frente e eu colocava 10 mesas na parte de fora, né? E lá também, logo em seguida eu comecei a ter um crescimento, a contratar mais pessoas. Nessa época também eu fazia um pouquinho de tudo, isso aí já é do empreendedor, principalmente começando pequeno. Eu atendia os clientes, eu era caixa, eu ficava na cozinha. Se tivesse que fazer entrega, eu fiz entrega várias vezes no carro, correndo, indo no 20º tanto andar, voltava, depois corria lá para o restaurante. Nessa época, a minha esposa me ajudava também. Né? Me ajudava, que eu falo, porque logo em seguida também a gente teve uma filhinha, né, que é a Joana, que tem 1 ano e 9 meses, que passaram ali um pouco mais, 1 ano na verdade, né, que eu tinha voltado nessa situação de pandemia e veio uma filha que na verdade a gente não tinha planejado, mas que também veio aquele sentimento, o medo bom, novamente. Eu tenho medo de não conseguir proporcionar alguma coisa de bom para minha filha. Então foi mais uma luz, algo maravilhoso que aconteceu na nossa vida, que é a nossa filha, né, que é linda, que é maravilhosa, inteligente, esperta, que também veio para impulsionar a nossa família, veio para me dar mais um gás, para me motivar. E eu sempre tive essa dúvida, e com o filho eu pude confirmar isso. Quando eu via, conversava com algumas pessoas mais velhas, eles me falavam assim, eles nem entravam em detalhes, mas eu observava que quando eles falavam da vida deles sem os filhos, era uma vida financeiramente que não era uma vida boa, né? E depois que eles me falavam da trajetória já com os filhos um pouco mais velhos, que eu via a atual situação deles, era uma atual situação de vida muito boa financeiramente. Então eu sempre pensava, na verdade, comigo, eu nem perguntava para eles, na verdade, cara, eu acredito que os filhos deles devem impulsionar. O cara aprende a se virar, né? Aprende a se virar, que como eu tô te falando, é o medo bom. É o medo Aí, bom. cara, tu tem que se virar, eu tenho que proporcionar o melhor para minha filha.
Então, foi mais um momento ali que eu comecei também a procurar mais cursos, mentorias. Eu estava muito preso no negócio, né? Eu lembro nessa época, eu chamei a Carly. Carly me ajudou muito numa consultoria no restaurante. Eu falei, Carly, eu não consigo mais sair daqui. Eu não estava conseguindo mais crescer, entendeu? Eu estava bem, já estava faturando ali algo em torno de 70, 80 mil reais. Já estava legal, mas eu não conseguia sair do restaurante, entendeu? Você estava um escravo do negócio, eu estava preso, e justamente por falta ali mais de conhecimento, de se qualificar, de gestão, né? Não tinha gerente na época, fazia um pouco de tudo, e a gente tem muito isso de querer fazer tudo, só que na verdade humanamente a gente não consegue, isso é muito errado, né? E foi um momento que eu também dividi os setores, né? Bem atendente, gerente, o que de fato eu fazia, o pessoal da cozinha, ela me ajudou na parte de contratação também, junto com o que eu já fazia voltado com o poke, que é a leitura de pessoas, saber quem são aquelas pessoas que estão entrando no restaurante, né? E nessa época eu estava com 9 colaboradores. Quando eu fui, passei ali na pandemia, estava só no delivery, depois eu fui para 9 colaboradores nesse lado da Domingos Marreiros, que era um espaço ali que ele tinha algo em torno de 25 metros quadrados, era bem pequeno também. Lotado o restaurante. Gente que não dava mais onde colocar, gente em pé na calçada. Preciso crescer. E aí eu estava procurando um ponto que fosse na Domingos Marreiros, porque eu já estava no Antônio Barreto, eu já saí de onde eu estava, os clientes já me conheciam lá no ano que eu estava. Aí eu fui para lá e eu queria um ponto que fosse na Domingos Marreiros para que os clientes não ficassem muito pulando de galho em galho, entendeu? E aí, graças a Deus, eu consegui... Eu já vi que tu tem um amor pela Domingos Marreiros também. Já tem uma mística ali. Tem. Tá ligado. O estoque do restaurante fica lá, né? A casa da minha avó, a barbearia eu fiz lá. Eu tenho isso mesmo. E eu consegui um ponto lá na Domingos Marreiros um pouco na frente, eu só tinha que atravessar. E comecei a fazer obra, né? Isso foi até uma parte bem interessante para falar, porque, para teres ideia, nesse momento ali com a Carly, eu estava com 9 colaboradores, eu te falei que eu estava faturando 70, 80 mil reais, e com o mesmo tamanho, 70 mil reais, com 5 mesas dentro, com 10 fora. Até eu sair de lá, eu mais do que dobrei de faturamento. Eu saí de lá faturando 160 mil reais, com espaço que eu só tinha 5 mesas fora. Né? Justamente por conta dessa divisão de gestão, eu ampliei a cozinha também, cheguei a ficar ali um tempinho parado para conseguir ampliar a cozinha, que dava para eu mexer mais um pouquinho, né? E peguei esse ponto, pedi um empréstimo. Para tu teres ideia, esse empréstimo foi mais uma louco, me chamaram de louco novamente. Era 14 mil reais para eu pagar por mês, e eu já estava pagando 3 meses antes de ir para o ponto. Então eu já estava com faturamento legal, mas eu fiz um empréstimo contando, ou seja, você tem que mentalizar, você tem que visualizar o que vai acontecer e correr atrás disso. Estava com um empréstimo de 14 mil e o ponto não estava nem pronto, e eu precisava que o ponto estivesse pronto para eu faturar mais, para eu pagar esse empréstimo. E aí depois desses 3 meses, consegui inaugurar o ponto, que foi uma loucura. Os colaboradores vestiram a camisa também, porque a gente passou muita coisa que era do ponto antigo para o novo. Eles ficaram comigo de 8 da manhã até 4 da manhã, de uma segunda, para a gente inaugurar na terça-feira. A gente iria inaugurar na terça-feira, almoço e jantar. Eu não consegui, porque até 5 horas da tarde ainda estavam colocando todos os sofás do restaurante. Até 3 horas da tarde estavam colocando todas as torneiras na cozinha do restaurante. Eu não tinha nem como cozinhar. E os meus colaboradores cozinharam num restaurante que eu já tinha desfeito. Levaram o fogão de volta para lá e fizeram a comida para que a gente inaugurasse 5 horas da tarde, e o gás chegou 4h30. Eu não tinha gás, eu não tinha torneira, eu não tinha sofá. E a gente estava finalizando a decoração, e quando foi 12h da tarde, o toldo quase caiu na minha cabeça, ele partiu. Eu mandei fazer um toldo de madeira com palha, porque sempre foi meu sonho, como se fosse uma oca, você entrando numa oca. Uhum. E pesou muito e quebrou todo. E, cara, aquilo que a gente estava conversando agora, do jeito que eu tô falando para você, eu só fiz olhar pro todo. O que eu posso fazer, cara? Não posso fazer nada. Eu só corri atrás. Eu tenho que abrir,
Depois eu vejo o que eu posso fazer, conserto isso daí, coloca aí uma perna manca, segura esse todo, foi o que a gente fez, botou um pau e ficou segurando todo. E depois, nos outros dias, o pessoal da Ultragás entra em contato comigo porque eu tinha que tirar aquela palha porque ela é inflamável e o gás fica na frente, né? E mais custa, eu tive que tirar toda a palha e mandar fazer um todo novo logo em seguida. E falo para vocês, eu não aguentava mais uma semana por conta dos gastos que eu estava tendo. Se passasse mais uma semana, eu ia entrar em dívida, talvez eu não ia conseguir pagar alguns colaboradores. E eu precisava inaugurar. Porque eu precisava de um espaço maior para colocar mais clientes para faturar mais. E no primeiro dia, só pela noite, já foi um sucesso, já foi um faturamento bem maior do que normalmente eu estava acostumado a ter. Que já é o espaço onde está agora. O espaço onde eu estou. Né? Eu já consegui ali, depois no segundo dia, já ir pagando algumas outras contas. Né? Inaugurei já com uma decoração boa, ok. Mas como eu sempre tenho esse lema, que é sempre dá para melhorar, eu fui melhorando essa experiência dos clientes, né? Melhorei a parte da frente do restaurante com uma calçada nova, com várias plantas bem bonitas que tem lá na frente para acolher mais esses clientes que ficam lá na espera. Às vezes a gente fica com 40, 30 pessoas na espera. Porque fica bastante gente na espera ali, né? Eu coloquei vasos de cuia pendurado lá na frente que eu não tinha na inauguração. Eu coloquei numa parte da decoração cuias contando lendas da Amazônia. São em cuias, porque é a essência do restaurante, é a minha essência. Eu mandei fazer cuias de verdade, que elas são curadas e envernizadas, penduradas nos pergolados, para que os clientes entendessem e vissem o que é uma cuia, que é um fruto da Amazônia. Né? Mandei colocar uma frase que eu criei, que é: aqui tu fazes um tour gastronômico, experimentas todas as delícias da Amazônia na cuia, que é uma frase que os clientes adoram bater foto lá. Né? Então, ou seja, eu abri, mas eu tinha que melhorar, né? Assim como hoje eu falo, eu estou numa parte que eu estou expandindo já, porque tudo que eu tinha para fazer eu já fiz. Eu não tenho muito o que fazer mais hoje para proporcionar a experiência do cliente, então eu tenho que crescer, né? Então eu sempre fico gratidão, Deus, por tudo que o Senhor fez na minha vida, por tudo que vem fazendo, mas eu tenho capacidade, eu posso muito mais. Então vamos lá, porque dá para mais. Dá para mais porque a minha missão, meu propósito é muito grande. Então tem muito ainda para ser feito. Como eu te falei, são 32 colaboradores, mas eles têm famílias. Então vamos botar aí mais de 100 pessoas que o restaurante ajuda. Né? Com a expansão do restaurante, nós vamos para entre 55 a 60 colaboradores. Então são mais famílias que a gente vai ajudando. Eu tenho esse propósito, essa missão também. Eu tenho 3 pilares. É salário justo, você ser muito bem tratado e você ter um bom ambiente para trabalhar. Dessa forma, os colaboradores ficam felizes e satisfeitos. Agora, recentemente, eu acabei de fechar a Apivida para para 30 colaboradores. Pô, que massa. Que, como eu falei para eles, eu paguei um valor alto agora. Falei, galera, eu não precisava fazer isso. E o que tem de gente, empresários, que não estão se importando com isso, é brincadeira. Mas eu me importo com vocês, eu quero que vocês estejam bem, quero que vocês estejam felizes. Levanta a mão aí, quem tem plano de saúde? Uma pessoa levantou. Então imagina, o restante, agora todos têm plano de saúde, Apivida, né? Então esse também é meu propósito. É o trabalho que eu faço humano junto com os colaboradores, né? Que é o tratar bem eles. E dessa forma, eles entendem o que é a missão do restaurante, qual é a visão do restaurante, né? E eles fazem o negócio acontecer junto comigo, né? Que a visão, a missão qual é o motivo da nossa existência? Eu vi, quando eu fui lá, eu senti todo mundo muito bem engajado com o que estava rolando, todo mundo feliz, descontraído, assim. Eu acho que um ambiente de trabalho assim, é lógico, como dá muita gente, então todo mundo fica meio eufórico, porque é muita gente, mas eu fui num horário que já estava bem tranquilo. Sim. Então eu falei, pô, isso daqui abre que horas? Abre 11 horas. De 11 da manhã até as 15. Até as 15. Depois 15 fecha, né? E vai gente pra caramba ali. Chegaste a pegar uma espera rápido, né? Eu acho. Não, eu peguei uma espera, esperei, eu acho que, sei lá, 5 minutos. E ver a galera
trabalhando daquela maneira ali, todo mundo engajado, feliz, trampando, um conversando com o outro, comunicativo e tudo mais, todo mundo atencioso. Ter uma equipe assim de colaboradores deve ser realmente... Porque não é simples. Não é simples fazer isso. É um pouco. Lidar com pessoas é a parte mais difícil, né? No que eu acredito muito, que é inteligência emocional, eu foco muito e passo muito para eles isso. Todos eles ali têm uma letra do perfil comportamental que é para justamente a gente se entender melhor, né? Você é primeiramente extrovertido ou você é introvertido, né? Se você é uma pessoa mais introvertida e você é um extrovertido, você tem que entender que aquela pessoa ela tem esse perfil introvertido, que ela não vai ali ficar tão exaltada como você, e você tem que entender ela dessa forma, tá entendendo? A minha chefe de cozinha teve mentoria particular de inteligência emocional. A minha ex-gerente, teve mentoria de inteligência emocional. Agora eu estou com o Vitor, que está fazendo um trabalho brilhante também. O Vitor, ele é aluno da Vox2U, conheci. patrocinado pelo restaurante também, né? Agora, recentemente, ele está fazendo junto com a subgerente Boaventura Lab, né? Que também é mais um curso ali também que a gente está fazendo. Pô, que massa. Então, eu busco sempre estar qualificando e honrando principalmente aquelas pessoas que mais se dedicam para o restaurante. Eu vou estar cuidando, vou estar fazendo o que eu posso por eles como se fossem realmente filhos, porque eles são a minha família, né? Então, eu tenho muito esse cuidado, esse carinho com eles. E como eu estou te falando, o trabalho também é fazer eles entenderem essa importância da missão do restaurante, que é o motivo da nossa existência, e a visão, que a visão ela muda, né? A missão é aquilo e ponto. E a missão ela pode mudar. Eu posso, por exemplo, eu não quero mais expandir, eu quero ficar a vida toda com esse restaurante, eu estou feliz com isso, e acabou. Ou então eu vou expandir, estou em expansão, eu tenho a visão que eu quero começar a franquear o restaurante, mas quem sabe lá na frente pode ser que eu mude minha visão. E provavelmente já tem gente atrás disso também, né? Tem bastante gente Amazônia atrás. Na Cuia é se tornou explosão, né, né, cara? Uma referência, né? Até falando sobre isso, nós fomos procurados, né, lá por São Paulo, pelo Pequenas Empresas de Grandes Negócios, com motivo de muito orgulho. Acredito que uma das poucas empresas, se não a única que saiu também no programa, poucas já saíram, na verdade, poucas empresas aqui no Pará. Então, motivo de muito orgulho, porque eu falo que é o seguinte, a gente está cumprindo a nossa missão, entendeu? Porque não é o Rafael e não é o Amazônia Na Cuia. É tudo que a gente representa para o estado do Pará. Então, quando os clientes vão no restaurante, principalmente turistas, nós estamos representando o estado. Nós estamos mostrando para eles tudo que a gente tem de melhor culturalmente e gastronomicamente, certo? Então, como eu falo para os nossos colaboradores, gente, os clientes já vêm para cá desarmado. A gente só tem que abraçar eles, cuidar deles, proporcionar o melhor, né? Eles também, os colaboradores tiveram aula há 5 meses atrás de inglês, 2 meses de aula em inglês, porque nós recebemos gringos, nós temos cardápio em inglês, né? A gente tem hoje um responsável que atende os gringos, então a gente tem todo esse cuidado, entendeu? O que eu puder fazer para sempre estar qualificando eles, eu vou fazer para a gente estar se diferenciando, né? Vem várias novidades aí, né? Quero transformar o Amazônia Na Cuia num ponto turístico de Belém, né? Chegou em Belém, desceu do avião, você tem que conhecer o Amazônia Na Cuia. E eu te falo que hoje acontece muito, até nessa expansão a gente vai colocar uma parte só para mala, porque chega muita gente que vai direto do aeroporto para o restaurante, ou então você está indo embora de Belém, você vai com sua mala para o restaurante e a pessoa até fala, preciso comer logo, às vezes está na espera porque o meu voo é daqui a tanto tempo, entendeu? Isso acontece com muita frequência. Então é muito gratificante para a gente ver que esse trabalho, essa missão está sendo cumprida e como eu te falo, que nos meus outros negócios eu tinha esse vazio. Com a barbearia eu não sabia, eu não entendia ainda, eu não tinha isso muito claro. Obviamente que tem muitas barbearias aí que você tem clareza no que você está fazendo, nesse serviço, proporcionando lá para os clientes, né? Arena, qualidade de vida, esporte, etc. Só que eu só fui realmente me identificar e ter essa clareza com a Amazônia Na Cuia. Eu lembrei aqui da gente se conhecer na academia, que eu acho que foi o Iago que apresentou a gente, o Igor. O Igor apresentou a gente na academia, assim, Portal. Tipo, eu de um lado, ele tava treinando ali, o Igor, pô, olha aqui,
sei o que do marketing, o Felipe do marketing, olha aqui, esse daqui é da Amazônia na Cuia, não sei o que, a gente se conheceu ali mesmo, que é uma coisa que eu acho legal em ti, que é meio parecido com o Iago também, que não perde a oportunidade de falar do seu negócio, né? Já a gente já ali vai mesmo já tá falando, pô, Amazônia na Cuia e tal, não sei o que. Aí eu fui... cria aquela expectativa. Né? Aí eu fui pesquisar. Aí depois eu fui conectando as coisas, né? Porque a Luane, a minha noiva, já tinha me falado. Que a gente sempre é ligado, gosta de comer, né, mano? Gordo gosta de comer, né, mano? E aí, ela já tinha me falado e tal, pô, é do Amazônia na Cuia, muito legal, a gente tem que ir lá. E, bicho, a experiência é única, assim. Eu imagino aquilo ali, a pessoa tendo uma experiência daquilo ali dentro da cidade dela. Por isso que eu te perguntei logo, e aí, cara, as franquias e tal. E voltado com isso, né, com a experiência que foi criada desde o início, é por esse motivo que, por exemplo, nós temos hoje 165 mil seguidores, que é uma das redes sociais do Pará que mais tem seguidores. Sim, mais engajadas também. Mais engajadas, né? Se for entrar hoje no Amazônia na Cuia, na parte do perfil, hoje, por exemplo, no último mês, a gente teve visita de 1.300.000 pessoas. Caramba! Em um mês. Né? E pegando esse gancho também da quantidade de seguidores, a maior parte, né, ou praticamente todos, é orgânico. Porque eu fui começar a fazer o tráfego agora. Então, eu investi muito pouco. Entendeu? É o marketing boca a boca. É a satisfação, a satisfação do cliente, você ficando realmente muito feliz e satisfeito com o que você viu e você confirmou ali na internet tudo que você está vendo e você inevitavelmente vai falar para outras pessoas. Tanto que o nosso NPS é de 92%, né, que é de 0 a 10 o quanto você indica o Amazônia na Cuia para outras pessoas. Então, 100 pessoas que entram lá, 92 vão abrir a boca e vão falar do restaurante de forma gratuita. Que esse é o marketing mais difícil, só que é o melhor que tem, né? E junto com isso, nós temos lá uma apresentação das comidas totalmente diferenciada. Até quando você foi lá, eu até brinquei lá. Aquele que eu te falei que eu gostei, que tem a banana, é bacalhau, pirarucu? É o pirarucu com farofa e banana da terra. E vai com a farofa de Bragança, bem torradinha, maravilhoso. Aquilo é loucura. Aquele prato é criação tua, da tua avó, de quem é? Pois é, foi criação minha, mas a gente pegou ali o pirarucu de casaca e só fez umas pequenas mudanças, né? O pirarucu de casaca, por exemplo, ele vai com a farofa molhada no leite de coco, né? E a nossa não é a nossa farofa que é a nossa criação ali, né? Com todos os nossos temperos que os clientes amam. Então é essa nossa farofa com pirarucu frito, desfiado, refogado, né? Com alguns temperos aí como chicória, cheiro verde, pimentinha, pimentão, alho, cebola. Só entrando em alguns detalhes, né? Batata palha caseira que a gente faz na hora, que tem toda a diferença do que uma batata palha ali artesanal, né? Na verdade, artificial, né? Comprada ali no supermercado. E a banana da terra por cima. Então é maravilhoso, né? E a apresentação também é diferenciada. Então, inevitavelmente, o cliente vai bater foto e vai me divulgar de graça. E eu achei genial também a ideia como é servido na cuia. Para quem não sabe o que é cuia, minha gente, explica aí o que é uma cuia, por favor. Gente, a cuia, para quem não sabe, primeiramente, é um fruto da Amazônia, né? Então, ela dá em árvore, né? Você tira ali o fruto, que ela também tem diversos tamanhos, que é mais um desafio para os indígenas, né? Que uma boa parte ou quase todas são feitas pelos indígenas. Então, você tem todo um trabalho para tirar aquele fruto, né? Tirar a semente dele, né? Tirar tudo que tem dentro, para você fazer todo um trabalho ali com kumatê, que é a tinta, né? Que vocês veem, ela toda preta, né? Os desenhos, eles são feitos manualmente, normalmente são feitos com faca, para sua maioria. Meus fornecedores, eles fazem, ou seja, à mão, na faca, todos os desenhos indígenas, né? Então é um fruto, gente. De onde são os teus fornecedores? São lá de Santarém. Fica 4 horas ali de Santarém, inclusive quero fazer uma visita para eles. Pô, que legal. Para seguir proporcionando essa experiência e fomentar a cultura, porque as pessoas têm que visualizar e entender a importância desse trabalho e assim, realmente valorizar, porque demanda muito tempo, é manual. Mas sim, você não tem máquinas para fazer isso. A cuia ela é arredondada, né?
Então, teoricamente, se você colocar ela em cima do lugar plano, ela vai ficar tombando. E aí você tem que ter as cestas ou você tem que ter a bandeja, que foi o que eu criei, personalizada. A bandeja personalizada, isso. Que é genial, porque ela também vem aí desenhos. A gente mandou fazer o furo, que encaixa perfeitamente nas cuias, né? E fazer desenhos, né, marajoaras, para que combinasse também com a essência do restaurante. E eu tenho essas bandejas para cuias pequenas, eu tenho essas bandejas para o café, eu sirvo café na cuia. Eu tenho bandeja com 6 furos, que é do menu degustação. Então, tudo isso aí foi idealizado por mim e é justamente o que ninguém fazia, né? Tanto que hoje a gente se tornou referência, que tem muitos restaurantes que copiam ou acabam colocando também como referência, né? E, inevitavelmente, a gente acaba, quando se destaca, se tornando referência nesse sentido. Mas tudo isso, como eu te falo, tudo que eu penso é voltado para a experiência do cliente. Eu pergunto primeiramente, o que eu pensar, eu vou avaliar e pesquisar se alguém está fazendo, ou se eu tiver numa roda com pessoas que estão pensando junto comigo, também eu vou perguntar a mesma coisa. Alguém está fazendo? Vai ser a minha primeira pergunta. Se ninguém estiver fazendo, eu vou dar um sorriso, eu vou ficar extremamente feliz, vou falar, bora correr, vamos fazer isso. Que nem como teve a reunião ontem na cúpula da Amazônia, que tudo que a gente vai ter de decoração lá vai ser pensado em algo que ninguém viu antes, sabe? Então as pessoas vão entrar lá e elas vão ter uma experiência única, uma imersão gastronômica e cultural. Então esse que é meu principal foco. Eu tenho copo de cuia também, né? Então suco de cupuaçu, bacuri, taperebá, abacaxi com hortelã, tudo ali é na cuia, né? Então eu tô lembrando aqui, tu já leu o livro Rebeldes Têm Asas, do Rony Masler? Não, Rebelde não. Cara, lê esse livro que tu vai pirar. Porque tem uma experiência lá no livro que é tipo assim, tu tá lendo o livro e tem um QR Code, ele fala da história tipo do Luciano Huck, que é um dos sócios da empresa. E aí tem um QR Code. Quando tu bota o QR Code, abre no celular já o depoimento dele no YouTube. Então conecta ali tu lendo o livro e tal. Aí maravilha, porque falei, a gente está criando isso é loucura. Eu ainda não vou dar um spoiler, mas a gente está criando algo relacionado a isso. Pô, que massa. Para toda a história do restaurante. Na verdade, já dando, né? Toda a história do restaurante e tudo que nós temos lá. Porque é justamente pensar no cliente. Chega um turista, ele não sabe o que é um suco de bacuri, ele não sabe o que é um tacacá, ele não sabe como é a maniçoba, ele não sabe como é feito. Então tem todo esse trabalho com os colaboradores também para que eles expliquem para o cliente o que é essa comida. Da onde vem, como é feita, né? Então, isso que você está falando é extremamente importante para que na hora que o colaborador estiver explicando, ou até mesmo de repente, se vamos supor que não tenha uma explicação, mas ele pode ir ali no QR Code e ver o que é bacuri. Quero saber o que é bacuri, eu quero saber o que é cuia, de onde vem a cuia, né? E a gente seguir contando história. A gente a proposta do PandaCast é falar sobre empreendedorismo na nossa região, né? E eu vejo muita gente, tu deve escutar isso também. Pô, Belém é o fim do mundo, Belém não tem nada, Belém não sei o quê. E gente reclamando da nossa região, na região riquíssima que o mundo todo tá olhando para cá. Isso é totalmente comum. Tem gente que sai do estado, né? Para procurar emprego. E a gente reclamando com tanto recurso que a gente tem aqui, né? Tu é prova disso. Tu pega uma coisa que é cultural nossa e é óbvio que tem ali um refinamento, uma estrutura diferente, mas que remete a tudo que o nosso estado representa. Porque tu entra ali, tu sente um pouco da cultura das lendas também. Exatamente. Eu entrando ali, me remeteu tudo isso. Imagina quem vem de fora, né? Então, e não é só isso. A nossa região vai muito além de tudo isso. Então, às vezes eu acho que em vez da gente reclamar que no nosso estado não tem oportunidade. Na nossa cidade não tem oportunidade, que é difícil, por que a gente não começa a pensar em como a gente vai mudar esse cenário? Na verdade, né, a gente é muito explorado. Até hoje, é um desafio que eu tenho. Que, tipo assim, cansamos de ser explorado. Vamos explorar porque a gente tem muita riqueza aqui, a gente tem muito o que fazer. Chegou o momento, por exemplo, poderia ter uma Amazônia na Cuia em outros estados que poderiam ser criados por um paraense. Sim, vamos dizer assim, né? Da pessoa vir aqui saber que tem tanta coisa boa, tantas riquezas que eu vou pegar. Que é o que fazem, né?
Hoje o açaí é o maior exemplo disso, né? Eu tenho o meu sogro está com empreendedorismo, né, voltado ao açaí, né, e eles foram fazer um benchmark ali, conhecer fazendas e tudo mais, era de um americano, próximo da área que eles estavam. Tá entendendo? Então... Ou seja, o cara de fora então, aposta mais do que o cara que está aqui dentro. Os paraenses estão saindo daqui e os estrangeiros, outros brasileiros de outros estados estão vindo para cá porque sabe da riqueza, da imensidão que a gente tem aqui. Tanto que eu sempre comento, né? A palavra mais pesquisada no Google é Jesus, né? Logo em seguida vem a Amazônia. Então, a gente está ali realmente sendo o centro das atenções, principalmente agora com a COP30, né? Então a gente tem que saber explorar isso. A gente tem muita oportunidade e eu estou procurando explorar e aproveitar todas as oportunidades possíveis. O turismo está melhorando, né? Junto com isso eu tenho essa oportunidade, essa missão, esse dever, né, como paraense, de servir e proporcionar o melhor para esses turistas, para esses gringos que estão chegando no nosso estado, que a gente está mostrando riqueza, a gente está mostrando cultura para eles, né? Pô, que massa, cara. Antes da gente terminar, eu queria te perguntar umas paradas. Vamos lá. Eu sempre faço a seguinte pergunta. Com quem Rafael Barros não tomaria um café? Eu acho até que eu já sei com quem, né? Mas enfim. Com quem eu não tomaria café? Não tomaria um café. Bom, se eu fosse tu, eu não tomaria com o cara que levou minha grana. Com quem eu não tomaria um cafezinho? Vamos lá. Cara, porque eu tenho muito essa questão que, por exemplo, essa pessoa hoje, eu comento, mas ele se tornou um vazio. Sim, entendeu? Entendi. Não tem mais nada, não influencia mais em nada, não tem mais sentimento. Não tem lembrança, sentimento. Sei qual é. Se bobear, se eu visse ele, até dar um tapa nele e falar obrigado, cara. Ou então podia jogar café nele, sacanagem. A gente pode botar, porque eu acho que de todas as situações que aconteceram aí na minha vida, mas que eu sou muito grato, eu não tomaria o cafezinho com ele. E com quem tu tomaria um café? Quem tu queria tomar um café hoje? Tipo, tu tem vontade, assim, cara, eu tomaria um café com essa pessoa. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa e pode ser de qualquer momento, meu irmão. Qualquer pessoa de qualquer momento? Qualquer momento da história. Tá. Eu tomaria um cafezinho com Flávio Augusto. Flávio Augusto. Que eu tenho muito ele como exemplo, né? Já li os 2 livros dele. Ao decorrer desse momento também que eu caí, eu fiquei lendo alguns livros, até inclusive como Rick Chester. Sim, você conhece? Sim. Esse livro me ajudou muito, também foi uma inspiração. O livro dele, um cara que vende água em Copacabana, hoje é extremamente bem financeiramente. Isso mostra o que a gente estava conversando sobre mentalidade, né? Só que é também com o Flávio Augusto, que para mim é um monstro do empreendedorismo, para mim é um dos que mais representam o Brasil, né? O cara transforma a WhatsApp, vende a WhatsApp por 800 milhões, depois não seguem ali na administração dele. O cara recompra a WhatsApp, cresce de novo, faz ela valer alguns bilhões, entra num segmento que ele não conhecia nem um pouco, porque, por exemplo, para mim na área da gastronomia, eu apesar de gostar, mas era totalmente novo para mim, que é o Orlando City, faz um estado de futebol. Sim. Faz também o Orlando City valer alguns bilhões. Tudo que o cara faz, ele transforma, ele qualifica, ele foca muito em pessoas. Então, sem dúvidas nenhuma, eu tomaria um cafezinho com ele, tomaria com Caio Carneiro, tomaria com... Deixa eu ver quem mais. Acho que com os 2 eu posso colocar. Eu não vou falar, eu não vou falar de fora, assim, gringo, né? Vamos falar de brasileiro, né? Mas eles são ali uma inspiração pra mim. Mas, tu não tá muito longe desses caras, não, né? Eu sempre falo assim, o seguinte, porque eu também curto muito, leio tudo desses caras aí. Mas... O Paulo Vieira também. Paulo a gente Vieira não pode esquecer do Paulo Vieira, que se eu pudesse tomar um cafezinho com ele me passando aí sobre a autorresponsabilidade, pra gente pegar umas porradas ali ao vivo, é sempre importante. Mas o quão importante é a gente também estar perto de empreendedores da nossa região, né, cara? Por exemplo,
tudo que tu atingiu até hoje. Tem gente que vem tentando fazer algo do tipo há muito tempo. E tu é um cara tão acessível, é só ir na Amazônia da Cuia, tu vai estar lá. E, pô, de repente pro Flávio Augusto eu não consigo fazer uma pergunta pessoalmente, mas pra ti eu vou conseguir fazer. E tu não é qualquer um, pô, tu tem um resultado aí, pô. Maravilha, obrigado. Ainda crescendo, porque a gente é menino ainda, né? A gente tem o quê? 33, eu tenho 31. Sim, tem muito. A gente tá construindo muita muito coisa. Chão pela frente, né? Eu espero que a gente faça ainda muita coisa junto, irmão. Vamos. A hora que precisar, o portalzinho aqui também, precisar de um videozão diferenciado. Sabes que até 100 mil seguidores, 90 a 100 mil seguidores, eu sempre que fiz o marketing sozinho. Sim. Fotos, vídeos, sempre ali na prática mesmo, buscando ali o que seria melhor para o restaurante, proporcionando engajamento. Como eu falei para vocês, ao invés de pegar e bater 50 fotos de uma comida, eu vou e bato de uma comida, uma foto sensacional, aí eu vou e bato de uma outra sensacional e não fico pegando as mesmas fotos e jogando lá conteúdo repetido. Sim, sim. Entendeu? Então fui aprendendo isso. Legal. Eu sei que você tem muito conhecimento nessa parte e é meu total interesse qualificar o meu pessoal de marketing, né, que hoje são 4 pessoas, para que a gente faça esse trabalho e saia aí de 165 mil seguidores para 300 mil, para 500 mil. Pô, que massa. Porque ainda tem muito chão pela frente. Esse ano o Amazônia na Cuia vai mais do que dobrar de tamanho. Eu já tinha isso planejado desde o ano passado, né? Eu falo muito, sempre vou falar sobre mentalidade, então é meio doido, mas eu enxergo as coisas, né? Eu já vejo como a Amazônia na Cuia vai ser com essa expansão. Eu já consigo ver as outras unidades, eu já consigo ver franquias, e aí eu tenho que correr atrás, porque eu já enxerguei tudo. Tem gente que nem enxerga, entendeu? Então, tem muita coisa, como você falou, pela frente. Eu acredito que o Amazônia na Cuia tem possibilidade de estar em cada canto do Brasil e do mundo, porque a gente tem a melhor culinária do mundo. Do mundo, então, sem dúvida. Então, enfim, acredito que dá para a gente chegar em níveis aí bem maiores, né? É só a gente se qualificar cada vez mais. Já tem muita gente procurando para franquia, então quem sabe daqui a um tempo, quem sabe não, eu vou correr atrás disso, a não ser que a minha visão mude, como eu te falei, mas eu tenho pretensão em começar a vender franquia e espalhar a Amazônia na Cuia pelo Brasil. Então daqui a um tempo pode ser que eu comece a lidar com os franqueados e não totalmente ali com a Amazônia na Cuia, né? E dessa forma eu vou fazer com que o negócio cresça cada vez mais. Pô, que massa, cara. Antes da gente terminar, fala aí como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais e encontrar o Amazônia na Cuia também. O meu Instagram pessoal é Rafa Barros, o Barros no final é SZ, né? Ele fica fechado, só que já tem um tempinho que todo mundo que me segue lá eu sempre vou aceitando, né? Legal. Mas eu só não deixo, por enquanto não deixo aberto, né? Ainda estou pensando em relação a isso. Eu sempre tenho muito essa questão de ficar olhando muito para a nossa vida e tudo mais, sim. Apesar que hoje em dia eu sou bem o Amazônia na Cuia e o Rafael, a gente é bem exposto hoje, né? Ainda mais quando saiu no programa Pequenas Empresas, ali foi falado de faturamento, né? Mas é Rafa Barros SZ e o Instagram do Amazônia na Cuia é Amazônia na Cuia. A gente já tem alguns fakes aí, né? Então, se você vê algum outro Amazônia na Cuia que tem 2A, que tenha underline, que tenha, enfim, alguma outra letra que não seja só Amazônia na Cuia, você pode denunciar que é fake, porque tem muita gente que hoje acaba querendo se aproveitar do sucesso e querer dados de alguns clientes. A gente já vem passando por isso por algum tempo. Então, sigam lá a gente nas redes sociais, que vocês vão adorar. Só tome cuidado que vocês podem até chegar até o restaurante, né? Vocês vão ficar hipnotizados ali. Vocês vão ter um tempinho para ir até lá. Quem nunca foi, que a gente fica provocando na internet. Não, se você mora em Belém, se você passa por Belém, nunca foi na Amazônia na Cuia, tá perdendo assim quase todos os sabores da nossa região ali, concentrado em um lugar só. Seria um pecado, né? Um pecado não ir lá. Se você for lá e comer só uma comida também, né? Agora, Rafa, pra gente finalizar, o PandaCast é voltado para empreendedorismo e negócios. Manda uma mensagem final aí para a audiência do PandaCast, para o cara que é empreendedor, para o cara que talvez esteja desistindo, desestimulado. Deixa uma mensagem tua aí. Bom, pessoal, o que eu posso falar é que eu acredito muito
que o sucesso está em 80% da nossa mentalidade, do que você de fato acredita, né? A gente comentou mais cedo sobre o livro The Secret, só que não entendam mentalidade como você fantasiar alguma coisa e eu quero um iPhone, só que aí você não faz nada para ter esse iPhone. Você, como eu falei ainda agora, eu já enxerguei o que o Amazônia na Cuia vai ser, eu já enxerguei as franquias, eu já enxerguei todas as possibilidades. Agora vem uns 20% de todo o esforço que eu vou colocar para correr atrás, com muita resiliência, com muito foco, com muita determinação, com muita humildade, com muita vontade, para que a gente possa conquistar tudo isso, né? E mais um tapa na cara também quem quer faz, quem não quer pode arranjar uma desculpa, porque você tendo saúde, você pode tudo. Só não dê desculpa. É isso, pessoal. Conte comigo também. Se quiser, podem mandar mensagem lá no Instagram do Amazônia na Cuia ou no meu pessoal, que eu vou ter o maior prazer para conversar, principalmente sobre mentalidade, dar todo o apoio possível, porque, como eu falei, gente, tendo saúde, você pode. Pô, que massa. Gente, esse foi o PandaCast com o Rafael Barros. Obrigado, irmão, pela sua presença. Obrigado, meu amigo. Foi massa demais, de verdade. Espero que a gente faça muita coisa junto. Vamos fazer, enfim, com certeza. A gente criou já um vínculo de amizade aí. A gente tá juntasso sempre. Tamo junto. E não, pra você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever e compartilhar. Obrigado, até a próxima.